Olá, pessoas. Eu sou Jadowski, sou professor de física e a Maria pediu para eu gravar um vídeo para vocês falando um pouco sobre a física desses acidentes, a física envolvida nesses processos que levam às lesões durante alguns acidentes. Bom, eu acho que vocês lembram da época de colégio, da época de cursinho de vocês, quando vocês discutiam leis de Newton e falavam da inércia. A inércia é essa tendência natural do corpo a manter-se movendo. Então, se o corpo está se movendo, se não houver uma força que pare, ele vai continuar se movendo. E assim como o corpo parado tende a continuar parado, se ninguém fizer nada, ninguém atuar uma força sobre ele. Isso, dá um mal-estar assim, lembra um pouquinho de cursinho, vestibular, essa coisa que vocês já passaram, mas enfim, pensar na inércia é o que vai resolver a questão de vocês quanto às possíveis lesões e por que essas lesões acontecem. Então a Maria estava discutindo algumas coisas que vai levar para vocês, como alguns casos clínicos, mas se você pensar todos os casos clínicos que ela for discutir, você consegue imaginar por que as lesões aconteceram, pensando nessa tendência do corpo continuar se movendo. Então, assim, algumas lesões de impacto, vocês vão conseguir entender bem fácil se vocês pensarem num corpo caindo. O corpo caindo, ele está descendo e a tendência é que ele continue descendo. Se você tiver o chão que para essa descida, toda a estrutura do corpo tende a continuar descendo. Então vocês imaginam, por exemplo, que as vértebras, elas que estão descendo, ao serem impactadas, ao pararem, elas vão tentar continuar descendo e vai haver uma compressão entre o espaço dessas vértebras. Nessa compressão, tu tem tecidos moles que podem ser comprimidos, nervos que podem ser comprimidos, a própria estrutura do osso, da vértebra, ela pode não suportar essa pressão e colapsar. E aí tu vai ter uma vértebra colapsando, tu vai ter um ângulo modificado entre as vértebras e as possíveis lesões que vão ocasionar, vocês vão acabar discutindo aí com a Maria na sequência. Mas tudo por conta da continuação do movimento. Pensa nesse mesmo impacto, quando o corpo para de descer, o que vai acontecer com os órgãos internos. Pensa no coração. O coração, ele tem uma certa liberdade dentro do espaço onde ele está batendo, até para que ele possa se movimentar. E quando ele está descendo, todo o corpo está descendo, e de repente, na hora do impacto, o coração tende a continuar descendo. Uma coisa importante, quanto mais massa tem o órgão, mais inércia ele tem, mais ele tende a continuar em movimento. Então, se o corpo de vocês para de descer de uma hora para outra, o coração tende a continuar. Como ele é bem maçudo, ele vai tender bastante a descer e vai acabar esticando essas artérias e provocando uma ruptura. Mesmo nessas artérias tão calibrosas que a gente vê conectadas ao coração, tu pode ter o que a gente chama de cisalhamento, que é um rompimento lateral, e essa artéria acaba desconectando. Tem uma artéria do coração desconectando, não preciso falar para vocês, que aí os problemas devem ser bastante intensos. E o óbito vem disso, vem dessa série de movimentos grotescos, essa série de movimentos que continuam acontecendo enquanto o resto da estrutura não acompanha. Então, sempre que há um descompasso na estrutura, isso acaba gerando algum tipo de lesão. As compressões, elas são muito comuns na região das pernas, porque é onde a gente tende a absorver melhor ou a dissipar a força desse impacto. Pensa no seguinte, se vocês tiverem alguém que cai no chão sobre o calcanhar, essa lesão do tendão que passa aqui embaixo é muito comum por conta dessa compressão. A tendência é, ele aperta o tendão e como o osso tende a continuar descendo, ele esmaga esse tendão e pode às vezes até provocar rupturas. Eu já tive um esmagamento desse tendão, porque saltei de um palco. A história não veio ao caso, ela é meio comprometedora, mas saltando de cima de uma altura considerável, esse esmagamento aqui é meio inevitável, porque o osso continua descendo contra o tendão, que é um tecido mais mole, e acaba provocando esmagamentos e até rupturas. Mas se você pensar na estrutura óssea do corpo, tem algumas coisas bem interessantes, Essa cabeça do fêmur, por exemplo, que vai encaixadinha lá no acetábulo, ela é lateral. Você percebe que ela não é um encaixe vertical. Justamente para quando o impacto acontecer, as forças não serem trocadas verticalmente e não produzir esses esmagamentos. Esse acetábulo, assim, em ângulo, ele faz com que a força na hora do impacto seja desviada lateralmente. Então, cada um desses fêmurs vai levar as forças lateralmente e vai aliviar a pressão sobre a estrutura óssea.
Isso reduz bastante os impactos, a gente teria bem mais problema, não só osso, mas de articulação, se a gente não tivesse esse amortecimento, esse desvio lateral da força. Então a produção deste ângulo aqui para a cabeça do fêmur foi um negócio bem inteligente de se fazer. Não sei quem fez, mas enfim, foi inteligente. Outra coisa que vocês podem continuar usando e pensando sobre inércia é quando a gente tem um choque frontal, né? O paciente vai dar de cabeça no painel do carro no acidente, e o encéfalo, por que ele não acaba batendo contra a parede do crânio? Porque, né, o movimento natural indica isso. Parou o osso, o encéfalo deveria continuar. Mas aí tem um outro negócio muito legal, que é aquele líquor, né? O líquido cefalorraquidiano aqui entre as meninges, ele é bastante denso. Então ele cria um amortecimento que é bem importante e bem interessante para vocês analisarem. Então quando esse cara bater, o líquor, né? O líquido cefalorraquidiano que está entre as meninges, ele vai para frente. Ele vai para frente e empurra o encéfalo para trás. Então tu não vai ter uma batida direta desse tecido, porque o líquido está preenchendo o espaço, criando um colchão, fazendo então um amortecimento para que o encéfalo não bata contra a caixa. Em alguns choques muito, muito intensos, mas aí com certeza é de óbito do paciente, vocês vão ver lesões importantes no encéfalo aqui na parte de trás. Porque aí o movimento é tão brusco que o líquido vai com tanta violência para frente que ele empurra o encéfalo contra a caixa craniana aqui na parte de trás. Mas aí a gente vai ter tantas outras lesões do corpo que essa nem vai ser a mais importante, a mais significativa para o óbito do paciente. Mas assim, tudo que vocês forem discutir em questão de lesão, vocês podem pensar na inércia. Sempre a tendência do continuar em movimento, né? Então essa história de que uma parte do corpo não acompanha a outra vai provocar estiramentos, vai provocar compressões, vai provocar rupturas de uma estrutura menos elástica, e aí vocês vão entender por que essas lesões acontecem. Pensar no corpo que tem mais massa, que tem mais peso, tende mais a continuar o movimento, ajuda a entender também por que alguns órgãos se mexem diferentes em relação a outros por causa dessa massa, por causa dessa tendência. Espero que vocês fiquem com boas lembranças dessa matéria do ensino médio e bom seminário para vocês. Falou!